Nessa breve palavra, quero compartilhar com os irmãos sobre o Natal como um divisor de águas. O Natal ele ocorreu nas profecias de Isaías como um divisor de águas para toda a humanidade. Um divisor de águas. Isaías profetizou a realidade espiritual da terra, a realidade espiritual da humanidade antes do Natal e como seria a realidade espiritual da humanidade depois do Natal. Então o Natal veio como um divisor de águas, antes e depois do nascimento de Jesus. Como era a terra antes do Natal? Qual era a realidade da terra antes do Natal de Jesus? Então vamos ver o que o profeta diz. Mas para a terra que estava aflita, não continuaria na obscuridade. Então antes do Natal, a terra estava dominada por uma profunda aflição. Por uma profunda angústia e aflição sem esperança. Uma aflição sem precedentes. Uma aflição de geração em geração, que dominava a vida de homens, mulheres, crianças que nasciam, cresciam, viviam dentro desta angústia, dentro desta aflição, sem esperança. Mas aqui o profeta Isaías ele já joga uma luz no texto, como ele diz: a terra que estava aflita não continuará na obscuridade, porque Jesus virá. Ele vai nascer. Ele vai nascer. Isso é esperança. Antes do Natal. Infelizmente, muita gente ainda continua vivendo essa realidade do antes do Natal. Angústia e aflição. Como era a terra antes do Natal? A terra estava dominada pelo vale da sombra da morte. Dominada pela escuridão. E o profeta diz: e o povo que andava em trevas viu a grande luz. E os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. A terra estava tomada por uma escuridão, por uma negritude, sem rumo, sem direção. Mas ainda assim o profeta via essa esperança. Olha, um dia esse vale da sombra da morte vai ver a luz. E esse vale da sombra da morte viu a luz quando Jesus nasceu. E ele chamou os gregos e disse: andai na luz, enquanto a luz está com vocês. Eu sou a luz. Os grandes pensadores da Idade Média chamavam essa realidade de Era das Trevas, Idade das Trevas, a Idade da Escuridão. As pessoas nasciam, não sabiam de onde vinham, nem onde estavam, nem para onde iam, viviam numa cegueira espiritual, sem rumo, sem direção. Daí então surge no século XVIII o chamado movimento iluminismo do século XVIII. Uma tentativa de jogar um pouco de luz na humanidade, valorizando as artes, as obras, a música, a política, a filosofia. Foi o tempo das luzes. Mas nada adiantou. A humanidade continuou nessas trevas profundas, sem Deus, sem Jesus, sem direção. Mas o profeta vê esperança. Olha, um dia, esse vale da sombra da morte vai ver a luz. E aí nós lembramos de Davi no Salmo 23, né? Quando ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Qual é o nome de Jesus que lembra isso, que ele está com a gente, hein? Emanuel. Emanuel é Deus no vale da sombra da morte.
Quando Ele está conosco, a sombra da morte é apenas um vale. Nós não tememos, porque Jesus veio, nasceu, e Ele é Emanuel, Deus conosco. E o profeta profetizou 450 anos antes, esse vale da sombra da morte ainda vai ver a luz. Jesus, antes do Natal. Essa é a realidade da terra. Aflição, angústia, vale da sombra da morte. Na terra também não havia alegria. A terra estava tomada por uma profunda infelicidade. As pessoas nasciam, cresciam, viviam, morriam sem alegria, sem felicidade. A vida não tinha o menor valor e sentido. Quando nós lemos o Velho Testamento, nós percebemos isso. Os homens iam para as guerras, como se a vida não valesse nada. E nós olhamos aquelas batalhas, aquelas cruzadas, né? Os homens iam, morriam, viviam, a vida não tinha nenhum valor, não havia alegria. Mas o profeta, ele profetiza, dizendo para o povo, no versículo 3, tem se multiplicado este povo, alegria aumentastes. Alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, como exultam quando repartem os despojos. Vamos imaginar a alegria da ceifa. Eu não sei quantos de vocês já moraram em roças, em fazendas. É uma festa, momento da ceifa. É uma festa, o momento da colheita. Na Bíblia nós temos a festa dos tabernáculos. Eles armavam os tabernáculos e colhiam, ficavam ali colhendo e agradecendo a Deus as primeiras chuvas e as últimas chuvas. E essa alegria é uma alegria muito peculiar. Aumentastes a alegria dele, alegram-se diante de ti. Essa alegria é só diante de Deus e diante de Jesus. Sem Deus é impossível ter alegria. Mas a terra estava dominada também por uma terrível opressão. As pessoas nasciam, cresciam, viviam, morriam oprimidas. Totalmente oprimidas. E o profeta Isaías, ele estava profetizando para o seu povo e para todas as gerações que viriam. E naquele momento o seu povo estava sofrendo uma opressão muito acentuada e pontuada pelos midianitas, que eram seus inimigos e adversários. Veja o que ele diz aqui no verso 4, porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Os midianitas estavam impondo um jugo sobre o seu povo. Os midianitas estavam ferindo o ombro, o lombo do seu povo com suas varas. E oprimindo o povo com seu cetro, com seu governo. Mas ele vê luz. Ele disse, o Messias virá, ele vai nascer, e ele vai quebrar o jugo que oprime o meu povo. Ele vai quebrar a vara opressora, ele vai quebrar o cetro opressor. Ele vai libertar o meu povo. É o Natal. O Messias veio para isso. Os midianitas é uma figura do sistema do mundo opressor. Nós vivemos debaixo de um sistema completamente opressor. O mundo tenta impor sobre nós o seu jugo. O mundo tenta impor sobre nós a sua vara opressora e seu cetro de governo. E Jesus veio para quebrar isso. Quebrar a opressão do mundo sobre nós. E para que os seus discípulos entendessem bem isso, ele disse, venham a mim, cansados e oprimidos, eu vos aliviarei, porque o meu jugo é suave. Eu vou dar um outro jugo para vocês.
Porque o jugo do mundo é um jugo opressor. A vara do mundo é uma vara opressora. O cetro do mundo é um cetro opressor. Sabe por quê? Porque o mundo odeia o Natal. O mundo sem Deus odeia o Natal. O mundo não gosta do Natal. Porque o Natal é libertação do jugo. É libertação da vara opressora, do sistema. É a libertação do cetro do mundo que governa. Por isso é que o mundo odeia o Natal. Às vezes alguém pergunta, por que será que no Brasil se valoriza muito mais o carnaval do que o Natal? Por que será? Quantos dias nós temos para celebrar o Natal? É só um dia. E o carnaval? São 4 dias. Porque o carnaval é um banquete de pecaminosidade, sensualidade, carnalidade, de opressão, de escravidão. Isso é carnaval. É por isso que o sistema do mundo odeia o Natal, porque o Natal vem para libertar. No ano passado, acho que foi no ano passado, se não me falha a memória, que eu projetei um vídeo aqui, né, de uma senhora muito conhecida do Carnaval do Rio de Janeiro, reclamando a falta de pessoas nas escolas de samba. A falta de componentes nas escolas de samba do Rio de Janeiro. Os irmãos se lembram desse vídeo que nós usamos aqui? E aí alguém perguntou, mas por quê? Como é que a senhora explica essa falta? Que ela dizendo, olha, nós temos muitas fantasias, nós temos muitas alegorias, mas não tem elenco, não tem gente, está diminuindo. Mas como é que a senhora explica isso? Ela falou, são os crentes. As pessoas se convertem e não querem mais saber de participar do carnaval. Ah, então nós precisamos ver isso. Está errado, tem que falar com esses pastores. Mas não são os pastores. É o Natal. O Natal vem e liberta do jugo, liberta da vara, liberta do cetro opressor. E as pessoas são livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, sereis livres. Isso é o Natal. Isso é Natal. Mas o mundo odeia o Natal. Eu não sei quantos de vocês conhecem um dos aplicativos, tem até um nome em inglês, né? Streamer, acho que é isso, né? Que são os aplicativos de filmes e de vídeos, chamado Netflix. Eu assinei o Netflix por algum tempo, mas esta semana eu fui lá e cancelei. Que a Netflix, que sempre teve bons filmes, filmes de qualidade, né? Muitos filmes ruins, mas filmes de qualidade. Ela acabou fazendo uma parceria com um grupo de ateus, agnósticos, chamado Portas do Fundo. E já há alguns anos eles vêm esculachando o Natal, desrespeitando a nossa fé cristã, zombando da fé cristã. E esse ano eles extrapolaram. Eles fizeram um especial de Natal que eu não tive estômago para assistir. Eu assisti apenas os comentários. Onde nesse especial de Natal, eles zombam de Maria. Maria aparece usando drogas. Jesus ele é derrotado por Satanás no deserto, na tentação. E eles mostram Jesus como homossexual. Numa festa onde todos se embriagam. A Netflix já perdeu milhões e milhões de assinaturas. O Conselho de Pastores no Brasil se manifestou. CNBB se manifestou. E até os muçulmanos, o líder dos muçulmanos se manifestou. Porque eles têm o Messias também como profeta. Mas estes ateus, eles são covardes. Porque eles sabem que os cristãos são pacíficos. Jesus nos ensinou, quando te ferir a face esquerda, o que é que você faz? Nós somos pacíficos.
Bem-aventurados os pacificadores, porque verão a Deus. Bem-aventurados os mansos de espírito. Nós somos pacificadores. Ele foi para a cruz como ovelha muda. Mas eu queria desafiar esses ateus de Portas do Fundo para fazer isso com Maomé. Eles não teriam coragem de fazer. Mas nós somos pacificadores. Nós sofremos, mas nós vencemos pela oração. Nós sofremos com Jesus na cruz. Mas o mundo odeia o Natal, porque o Natal, ele muda a realidade na vida das pessoas. Aquelas pessoas que estavam angustiadas, aflitas, elas ganham um novo sentido na vida. As pessoas que estavam pelo vale da sombra da morte sem luz encontram luz. As pessoas que não tinham essa felicidade e alegria encontram. As pessoas que não tinham liberdade são libertas. E aí nós podemos olhar o Natal agora depois do nascimento de Jesus. Só vitórias. O Natal depois do nascimento, Jesus depois que ele veio a nascer, ele mudou a realidade da terra, da humanidade. Trouxe vitórias para nós. Trouxe vitórias principalmente sobre esses pontos que o profeta destacou. Vitória sobre a aflição, vitória sobre a angústia. E tudo que nós temos que fazer é ficar do lado dele, porque ele disse, no mundo vocês vão passar por aflições. Mas tende bom ânimo, porque eu venci, fique do meu lado. Nós somos vencedores juntos. Ele veio no Natal para nos ajudar a vencer esta aflição. Por isso que o profeta diz, a terra que estava aflita não continuará na obscuridade, porque essa aflição vai acabar. Para aqueles que aceitaram o Jesus do Natal. Mas infelizmente muitos continuam no divisor de água antes do Natal. Mas depois do Natal, Jesus nos trouxe vitórias também sobre o vale da sombra da morte. Ele trouxe para nós até a oportunidade de uma escolha, porque a sombra da morte é o destino de toda a humanidade. O vale da sombra da morte é uma realidade. E agora nós podemos escolher como é que nós queremos passar pelo vale da sombra da morte. Com luz ou sem a luz? Se nós recebemos o Jesus do Natal, nós vamos passar pelo vale, porque todos vão ter que passar por esse vale. Mas se passarmos com ele, nós vamos passar em plena luz. Uma luz que vai iluminar, conduzir para o caminho da casa do Pai, que vai conduzir para o paraíso, que vai conduzir para a glória, que vai conduzir para a eternidade, e nós não temos medo. Dá para perceber o semblante de uma pessoa que tem Jesus no momento que ela parte. Ela tem luz. Ela tem luz. Ela não tem medo do vale da sombra da morte, porque ela tem luz. E é muito interessante. Eu não gosto de ficar citando experiências junto com a esposa, mas são coisas inesquecíveis. Eu vivi esse momento, até o último suspiro dela. E ela dizia que Deus possa purificar os meus lábios das coisas que não devia falar, que falei. Uma paz, podia haver luz. Luz. É só o vale. Porque ela tinha o Jesus do Natal. Passamos pelo vale, sem medo. Não temos luz. E as profecias continuam. Jesus veio como um bálsamo para a aflição. Veio como luz na escuridão, no vale da sombra da morte. Mas ele também veio para ser a nossa alegria. Uma alegria como os ceifeiros se alegram na hora da ceifa. Uma alegria sem fim. Mas sobretudo ele veio para nos libertar da opressão da humanidade. Ele nos deu uma escolha. Jesus nasceu para dar a cada um de nós
a cada ser humano a oportunidade de escolher quem vai governar a sua vida, quem vai governar a sua casa, quem vai governar o seu coração. Então, quando nós recebemos o Jesus do Natal, o nosso governo passa a estar sobre os seus ombros. Foi a palavra final aqui do salmista. Versículo do profeta, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros. Coloque o governo da sua vida nos ombros de Jesus. Coloque o governo da sua família sobre os ombros de Jesus. Coloque o governo da sua empresa sobre os ombros de Jesus. Coloque o governo dos seus propósitos, seu sonho, das suas perspectivas. Toma Jesus como um governante dos seus alvos e objetivos. E diga, o meu governo está sobre os seus ombros. Aí nós podemos cantar o cântico que nós cantamos. Porque Ele é o nosso maravilhoso conselheiro. Ele é o nosso Deus forte. Ele é o Pai da eternidade. Ele é o príncipe da paz. Porque o meu governo está sobre os seus ombros. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Um divisor de águas. Antes de Jesus nascer. Depois de Jesus nascer. Antes de Jesus nascer, a terra vivia uma realidade. Aflição, angústia. Vale da sombra da morte. Não havia alegria, opressão. Aí ele nasce. Aí ele traz vitórias. Vitória contra a aflição. Vitória no vale da sombra da morte. Felicidade. E sobretudo, libertação do jugo opressor do mundo. Isto é Natal. Infelizmente, muitas famílias vão se reunir para uma ceia de Natal. Vão celebrar o Natal. Vão comer muito no Natal. Vão beber muito no Natal. Mas vai ser apenas um Natal religioso, tradicional. Porque os seus corações, as suas mentes ainda estão escravas do mundo. Do mundo. Mas louvamos a Deus, porque na nossa casa nós podemos celebrar o verdadeiro sentido do Natal. Em nome de Jesus. Amém?